Então vamos lá, a gente sabe que tem uma coisa bem diferente no sistema do Detran, onde que a maioria das pessoas ultimamente perdeu a carteira. Perdeu a carteira por muitas multas. E tem um estudo inteiro que eles fazem de quanto eles vão arrecadar e eles já gastam, o governo já gasta com aquilo que eles já estão contando que vão receber de multa. Se a gente parar e pensar, tem alguma coisa muito errada aqui. Porque todo o sistema é para ensinar as pessoas como devem dirigir com segurança, com atenção, e não querer arrecadar um dinheiro, tá certo? Eles estão querendo arrecadar um dinheiro, eles não estão querendo educar a população como deveria se dirigir. Por que a gente está falando disso? Porque muitas vezes cada um de nós tem que se pensar o porquê a gente critica. Se eu estou querendo criticar para corrigir, ou se eu estou querendo criticar porque eu gosto de criticar. E a gente vai ver que isso justo está indicado na nossa paraxá, na nossa porção semanal. É interessante que fizeram um estudo que a maioria das críticas acabam não sendo positivas. E para isso tem uma historinha muito bonita aqui. De um pai que chega para o filho e fala para o filho, olha, eu vou deixar, só vou deixar, na verdade, você andar com o patinete, se você souber aonde andar com o patinete. Por favor, toma cuidado, que tem ali um piso, que tem muitas pedrinhas, e lá você pode escorregar e cair. Você ouviu? Eu não deixo você descer para brincar de patinete, descer lá do apartamento para brincar de patinete embaixo, a não ser que você saiba muito bem qual vai ser o piso que você vai andar de patinete. E o filho fala, então, tudo bem, pai, não se preocupa, eu vou andar no piso correto. Passam uns 15 minutos e o filho volta machucado. O filho volta machucado e fala, pai, o pai fala assim, o que foi? Então, meu querido pai, olha, eu andei com patinete justo onde você pediu para não andar. E o pai fala, filhão, você sabe por que Hashem deu para a gente 2 ouvidos? Para a gente conseguir escutar com os 2 ouvidos. E muito bem claro, tanto com o ouvido do lado direito, como do lado esquerdo. Eu falei tão claro para você, era para andar naquele piso bom, não no piso que podia ter pedrinhas, que você pode escorregar e cair. Como você foi fazer um negócio desse? E o pai achou que ele foi, assim, nem alterou a voz, nem... Só falou dessa forma. O pai saiu de lá tranquilo, de casa, achou que deu uma boa lição no filho. Isso acontece com cada um de nós. E daí ele sai para o supermercado. No supermercado, ele encontra um amigo. E o amigo, na conversa, rapidinho, no supermercado, tinha que fazer a lista que a esposa dá. Né? Tem muitas esposas que passam uma lista, principalmente antes de Chaves. Passou a lista e ele foi lá fazer as compras. Quando ele foi fazer as compras, o que acontece? O amigo fala, olha, só cuidado, eu estou vendo que o carrinho que você está andando, uma das rodinhas está meio solta. Toma cuidado, principalmente aqui o piso não é... Ele fala, não se preocupa, é pai bola, jogo rápido, eu já estou indo embora, não vou comprar tudo isso. Nesse supermercado nem dá para comprar tudo isso que minha esposa passou, tenho que ir ainda em outro lugar. Ele vai com todas as compras que ele tinha, acaba descendo a rampa no meio, opa, cai a rodinha e rola todas as compras e não sei o que. O amigo passa por ele e fala, olha, Hashem deu pra gente 2 ouvidos, tinha que escutar bem. Qual é as chances de eu convidar esse meu amigo para o bar mitzvah daquele meu filho que caiu lá com aquele patinete? Grande. Grandes chances de convidar? Não, a gente fica infelizmente muito magoado. Só que a gente fala, poxa meu, o cara não sabe ser amigo, ele não sabe falar bonito, ele está me criticando. Se o pai para e pensa, espera um pouco, foi a mesma coisa que eu acabei de falar para o meu filho. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu uma coisa muito interessante, a gente percebeu
que a crítica que a gente achou que era uma crítica construtiva não funciona. Não funcionou dessa forma. Você viu que o cara falou uma coisa e a gente não foi lá para tomar cuidado. E a mesma coisa que aconteceu com o nosso filho. Então o que está acontecendo aqui? Normalmente, a gente acaba não escutando as críticas por dois motivos. Dois motivos muito simples. O primeiro motivo é que a gente está um pouco viciado, que as críticas vêm de alguém que está acima da gente. A vida toda alguém foi criticado no começo pelo professor e pai, algumas vezes até pelo diretor, né? A gente sabe que tinha agora entre parênteses aqui, tinha uma vez uma escola que o pessoal não estudava a Torá como se devia. E aconteceu foi que vieram lá no Misrad Achinuch, quer dizer, vieram do Ministério da Educação lá em Israel, os caras vieram ver se o pessoal estava ensinando a Torá como se deveria. Então eles vieram para perguntar para os alunos, e perguntaram para os alunos quem quebrou as tábuas da lei. A gente já falou que eram cubos de pedra. Quem quebrou? E daí os alunos falam, não foi a gente, não foi a gente. Daí o cara que veio do Ministério da Educação pergunta para o professor, mas desculpa, os garotos não sabem quem quebrou as tábuas da lei? Aí ele falou, olha, eu já estou com eles há algum tempo, e se eu sei que eles de vez em quando mentem, mas quando você pressiona, eles são verdadeiros. Eles falaram que não foram eles, não foram eles. O cara falou, o professor começa a ensinar a Torá, eu vou, e outro foi até o diretor, falou para o diretor o que aconteceu, perguntei para os alunos, eles falaram que não foi ele. Olhei para o professor falou, olha, se eles falaram com toda a convicção que não foi eles, então não foi eles. Como você tem um sistema assim? O diretor então fala, olha, me fala quanto que é, a gente paga. Então, muitas vezes as críticas estão no professor, no diretor, no pai, alguém que está acima da gente. Então, quando a gente cresce, seria o boss, seria quem está em cima, quem está nos contratando. Então, a gente se sente sempre pressionado quando alguém nos critica, porque a pessoa está acima da gente. Então, a primeira coisa quando a gente vai criticar é mostrar para a pessoa, ninguém está se achando melhor que você. Não viemos criticar de um ponto que eu sou melhor, eu sei tudo, e eu venho te criticar. Então esse é o primeiro ponto básico na crítica que a gente tem que deixar bem esclarecido aqui, que ninguém vem criticar você porque é melhor do que você. O segundo ponto, que normalmente quando a gente é criticado, a gente se sente um imprestável. Então tem que se deixar em ênfase que você é muito bom. Apenas tem uma coisa a aprimorar. Mas você é muito bom. Sobre isso, existe um cálculo inteiro que foi descoberto e foi já elaborado. Eu, Baruch Hashem, tive num Kinos HaShulchim, e eu ouvi isso bastante, tanto de professores, educadores, como até de psicólogos. Tem rabinos, psicólogos, etc., que eles falam sobre isso, o quanto existe o sistema do banco emocional. Não sei se vocês já ouviram sobre o sistema de banco emocional. O banco emocional é o seguinte, funciona mais ou menos que nem o banco. No banco, quando você deposita dinheiro, você não consegue sacar mais do que você depositou. Normalmente você consegue sacar um pouquinho menos do que aquilo que você depositou. Algumas vezes você pode sacar mais, é no crédito. Não vale a pena. Todos nós sabemos, se entra em cheque especial ou no cartão, não vale a pena. Então, sacar mais do que a gente botou, não tem como. Assim funciona o banco emocional. Não dá para a gente criticar alguém mais do que a gente elogiou. E o elogio tem que ser um elogio verdadeiro. Eu ouvi de um amigo meu uma coisa muito interessante. Ele estava falando que ele falou sobre esse assunto. E ele falou sobre esse assunto para alguns pais. E uma mãe falou
eu não sei como meu filho não percebe que a gente está dando toda atenção e carinho e valor para o meu filho. Ela falou, imagina, a gente paga o aluguel da casa, a gente paga a escola da criança, a gente paga a comida da criança, a gente paga a roupa da criança, tudo. Como ele não percebe que eu estou valorizando ele? Esse meu amigo, esse rabino lá em Israel, ele falou para a mãe, quem sabe você muda um pouco e vê aquilo que você acha que teu filho sim vai perceber. Lá em Israel é normal que os pais, a escola muitas vezes não tem a merenda escolar. Aonde a pessoa come, ela come aquilo que ela traz de casa. Então a mãe preparava cada dia um outro sanduíche. Ela falou, imagina, olha só que eu faço, eu preparo um outro sanduíche, tudo aquilo que meu filho gosta eu preparo para ele para o almoço. Cada vez outro tipo de ingredientes, etc. Faço um cardápio tão bem elaborado para ele levar para o almoço e ele nunca percebeu que eu mostro que ele sim é importante para mim. Então a mãe começou a pensar, sabe o quê? Vou começar a escrever uma cartinha. Então todo dia ela escreveu uma cartinha. O filho voltou falando para a mãe, mãe, você não sabe como é delicioso os teus sanduíches. E daí ela percebeu que finalmente ela acertou no ponto daquilo que o filho precisava. O filho precisava de uma atenção daquele estilo. Então, tudo aquilo que se gastou para o garoto, ele realmente não reconhecia. Mas uma vez que deram a atenção necessária a ele, o elogio necessário para ele, mostraram para ele que você é importante para mim, a gente falou, você depositou no banco de emoções, você mostrou que você é importante, agora dá para sacar. Agora dá para tirar, agora dá para cobrar, agora dá para falar, meu filho, te escrevo uma carta todo dia, te faço um sanduíche, pago a tua escola, faço tudo, por favor, melhora teus atos, você é tão bom, você já é valioso para mim, eu não vou parar de fazer isso, mas por favor, não dá para você corrigir esse e aquele erro, mas se a pessoa se sente que eu sou um nebar, sou um coitado, ele não tem como melhorar, eu já sou um coitado. Eu não presto para nada. O que querem de mim? Estão corrigindo o quê? E a gente vê que é isso, a gente vê em todos os Rebbeim como foi dessa forma. Uma história famosa, e a gente vê isso em outros Rebbes, mas no Mittler Rebbe, uma vez ele parou no meio das Yechidut, nas audiências particulares, e ele começou a rezar muito sério, fazer Teilim, e todo mundo queria saber o que aconteceu, e chegaram a perguntar para o Rebbe, e ele falou, eu recebi alguém em Yechidut em audiência particular, e ele me falou de um problema, e sempre quando eu dou um conselho que eu sinto que esse mesmo problema tem em mim, de uma forma um pouquinho, ou muito mais leve, obviamente o Rebbe não fez o mesmo pecado, mas ele se sente como que ele próprio gostaria de corrigir. Então o Rebbe se sentindo assim, o Rebbe dava para ele um conselho, tipo como uma luva, um conselho específico a essa pessoa, como se fosse o conselho que ele ia dar para ele mesmo. E o Mittler Rebbe falou, o cara me falou de um pecado que eu não me via fazendo nada relacionado a esse pecado. Então eu estava retificando, porque se Ashgachá para ter divina providência, eu vi isso, eu tinha que saber como aconselhá-lo sentindo mesmo. Então você vê que um Rebbe não dá um conselho para alguém sem sentir que eu também sou passível do mesmo erro. E eu também tenho que ter uma técnica para eu não errar. Então se é assim no Rebbe, é muito mais de cada um de nós. Quando a gente vai querer ajudar e corrigir o outro, quem somos nós para dar uma lição de moral? Então a gente não tem que vir de cima para baixo, dando uma lição de moral, e nem mostrando para o outro que ele não presta. Contrário, mostrando para a pessoa que eu tenho uma empatia, que a outra pessoa é realmente muito importante, e é por isso que a gente quer dar um outro toque, só para aprimorá-lo, para ajudá-lo a sair dessa situação. Hoje, se eu não me engano, é o aniversário do Rezó. Rebbe Zalman Aaron era o irmão do Rebbe Rashab, do quinto Rebbe, no dia 19 de Tammuz, a gente está terminando. E contam que uma vez o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, estava brincando com o irmão, o Rezó, e eles resolveram brincar de Rebbe Chossid. E na hora da brincadeira de Rebbe Chossid, quando foram brincar de Rebbe Chossid,
que o Rebbe Rashab falou. Na época, se eu não me engano, acho que ainda era o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, ou o pai deles, o Rebbe Maraj, era o Rebbe. E ele falou, eu não vou ser Rebbe, porque Rebbe tem um. Então ele falou, eu não vou ser Rebbe. O Rezó falou, deixa comigo, eu vou ser o Rebbe. Ele botou um chapéu, na época ele botou um chapéu para cima, na época em Chabad era o chapéu para cima. Então ele botou assim o chapéu, ficou lá e falou, pode entrar. E o Rebbe Rashab, ele falou como uma criança, ele falou, eu fiz um erro. E ele falou qual o erro? Que ele comeu, era nozes no Shabbat, e tinha problema, de acordo com o primeiro Rebbe, isso pode ser problema de separar o bem do mal, a casca da fruta. Então ele queria uma retificação por ter comido nozes no Shabbat, e que talvez ele não cuidou dos detalhes do Shabbat como deveria ser. O Rezó olhou para ele e falou, você deve olhar no Sidur, na hora de rezar, e com isso você vai ter a tua tchuvá. E o Rebbe Rashab falou, isso não é Rebbe. E a mãe veio perguntar, da onde você tirou que o cara não é Rebbe? O conselho não era bom? Falou, o conselho pode ser até que é bom. Mas um Rebbe, na hora que ele ouve que alguém fala que ele sentiu que ele pecou, ele faz um krechts, quer dizer, ele dá ele fica triste junto com a pessoa que pecou. Não existe dar um conselho para a pessoa e não ter essa empatia que a gente estava falando, não sentir junto o problema. Então, o assunto aqui que tinha acontecido foi que ele chegou lá, deu um conselho, ele falou, ele não está dando um conselho junto, ele não está dando um conselho que vai mudar. Então, é isso que a gente vê na nossa parashá. Está escrito que as filhas de Tzlofchad vieram pedir para Moshe Rabbeinu, será que a gente pode ter parte na terra de Israel, a herança dos nossos pais? E está explicado que as 5 filhas de Tzlofchad eram muito sábias, muito inteligentes. E tem várias opiniões do qual era a inteligência delas, mas normalmente falam que elas souberam o momento de cobrar isso de Moshe. Elas souberam o jeito de falar e o momento de se falar para poder realmente surtir efeito. E é isso que a gente tem que tomar cuidado sempre na nossa vida, falar do jeito certo, da forma certa, na hora certa, as palavras certas, e com isso que as nossas palavras possam sempre fazer surtir efeito, bons efeitos, e que a gente possa pedir por Mashiach, nessas 3 semanas em especial, e vai fazer surtir o efeito. A gente vai, como foi, as filhas de Tzlofchad pediram uma coisa, e Hashem falou, Ken no Tzlofchad, elas estão certas, aquilo que elas estão pedindo, que assim seja, o nosso pedido para Hashem seja da forma certa, e Hashem vai nos retribuir com a vinda de Mashiach em breve, se Deus quiser. No Ayom Yom de hoje à noite, dia Chav, dia 20 de Tammuz, o Rebbe nos traz que existem 3 tipos de Idbonenut, quer dizer, meditações. A primeira é a meditação sobre o estudo após compreender e dominar plenamente um determinado assunto ou um conceito. Meditar-se sobre a sua profundidade até que o elemento intelectual brilha para a pessoa. Então esse é o primeiro nível de meditação. Depois tem um segundo, a meditação que precede a oração, a tefilá. Seu objetivo é sentir a vitalidade contida no assunto que foi estudado e não o elemento intelectual, como no caso da meditação sobre o estudo. Quer dizer, no primeiro era tentar pegar o assunto, o estudo, e no segundo tentar levar as emoções que a gente tira desse estudo. O terceiro, a meditação durante a oração, durante a tefilá. Seu objetivo é sentir o elemento divino contido no assunto estudado. Esses 3 degraus na escada de sensibilidade a serem escalados é somente pela bondade de Hashem, que às vezes sentimos divindade de uma forma espontânea, sem nenhum tipo de avodá, esforço ou meditação prévia. Isso pode acontecer graças à grandeza da essência divina, que se encontra no âmago da nossa alma. No entanto, essas 3 formas de meditação são essenciais e necessárias no tocante a avodá, que é no serviço a Hashem, o esforço da realização com as próprias forças.